tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Lucas João, sou secretário-geral do Centro Acadêmico de Direito GV. É um prazer, em nome do Centro Acadêmico, eu agradeço a presença de todos vocês, mesmo os que não são da casa, dos nossos convidados. Sejam bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. A Semana Jurídica desse ano, que começa agora, tem um caráter um pouco diferente dos últimos anos, né? A gente tem a GV geralmente associada com uma faculdade voltada para o direito privado, especialmente para o mercado da advocacia mesmo, né? Os grandes escritórios. E, dessa vez, a gente tem uma semana jurídica cujo tema é autonomia, é humanização. Então, o que é isso, afinal, né? Qual que é a tentativa da nossa gestão do centro acadêmico de trazer para dentro da GV? O direito, ele não é só o que a gente vê no cotidiano geveniano, né? O direito, ele está... Existe direito além do nosso óbvio, além do nosso mundo corporativo. Existe o direito, essencialmente, onde nós não o vemos, que é onde ele deveria estar, onde ele deveria marcar a presença, que é a população que realmente depende do Estado, né? Que depende do direito como forma de adquirir alguma humanidade. E, por isso, com esse princípio, né, a partir disso, a gente definiu os temas com base em assuntos que nós, tradicionalmente, não trataríamos na GV, embora a gente discuta muito esses assuntos, os alunos sabem. Então, nós trouxemos os usuários de drogas, os estudantes dos movimentos secundaristas, a transferência de renda como forma de autonomia e humanização, a prostituição, né, tratando o caso das prostitutas, afinal, é a violação do corpo, violação da humanidade, ou a regulamentação é um caminho para uma realidade que é inegável, né? E é uma maneira de se adquirir alguma humanidade com isso, enfim. E que sexta-feira nós vamos tratar, e fechando a Semana Jurídica, do sistema carcerário brasileiro, que é um dos maiores do mundo, e, afinal, para onde vamos com a construção de prisões, cada vez mais presos, onde nós queremos chegar com isso, qual que é o sentido da segurança pública, ou seja, o que nós vamos ter nessa semana, acredito que seja um debate muito rico. Cabe também, e principalmente, agradecer aos nossos patrocinadores da semana, o escritório Souza Sescon e o Tosini Freire. E vou dar início a essa semana jurídica, passando para o Caio Dias, que será o nosso mediador da palestra de hoje, do debate de hoje. E fico muito feliz de ver essa sala lotada, acima da sua capacidade, assim que a gente gosta, né? Enfim, sejam bem-vindos e que se inicia a Semana Jurídica. Bom, primeiramente, muito obrigado, Lucas João, pelo convite. É uma honra estar aqui presente. E a palestra de hoje vai ser recuperação do usuário por meio de redução do dano. Temos aqui 3 convidados hoje. Augusto de Arruda Botelho, ele é advogado criminalista, ex-presidente do IDDD, que realizou a sustentação oral no Supremo Tribunal Federal sobre a questão da descriminalização das drogas. Temos também a Carolina Lojo, representante da ONG Edley. Ela é psicóloga e agente redutora de danos. Temos também aqui Luciana Temer, ela é secretária de Assistência Social do município de São Paulo, doutora em Direito e professora da PUC de São Paulo. Bom, eu vou explicar rapidamente como vai ocorrer aqui o debate. Primeiro, cada um vai ter cerca de até 15 minutos para fazer uma apresentação inicial sobre o tema. Depois vai ter um debate entre eles de cerca de 30 minutos sobre a questão. Depois vai abrir para perguntas no final. O Bruno vai levantar uma placa que o tempo vai estar acabando, 30 segundos antes de acabar o tempo. A placa vai estar virada para cima quando ele levantar. E assim, a gente vai começar então com a Luciana Temer, depois vai falar a Carolina Lojo, e depois vai falar o Augusto. Muito obrigado. Começou a contar? Pronto. Boa tarde, gente. Primeiro, eu queria agradecer ao CEA o convite. É muito bom poder vir aqui falar sobre essa questão que é tão importante e que a gente tem uma experiência muito rica no município de São Paulo, que se iniciou com essa gestão. Eu trouxe uma apresentação muito rápida que eu fiz. A ONU teve um encontro que discutiu, entre outras questões, a questão climática e a questão das drogas, em abril deste ano, e eu fui convidada a apresentar este programa do Braços Abertos, pela Open Society Foundation.
E nós levamos, eu tinha 6 minutos exatamente para falar, portanto, é um largo tempo aqui, esses 15. Mas enquanto eu falava, eu queria mostrar algumas imagens, porque eu acho que as imagens são muito significativas. Então, a ideia desses 15 minutos é falar muito rapidamente sobre o programa, principalmente por meio dessas imagens que eu vou mostrar para vocês. E acho que o difícil vai ser o debate aqui, porque está todo mundo mais ou menos do mesmo lado aqui. Eu podia ter dado uns nomes bem difíceis aqui para a gente debater, mas eu acho que aqui a gente vai ter uma posição bem alinhada, o que é bastante rico também. Espera aí, pronto, achei aqui. Para lá, né? Então, o programa de Braços Abertos em São Paulo, ele começou em 2013, na verdade, ele se iniciou em 2013. Todo mundo conhece aqui a região da Luz, da Cracolândia, não é? E nós, enquanto prefeitura, achamos que tínhamos que ter alguma intervenção lá naquele espaço. Eram mais de 1.500 pessoas cotidianamente, dia e noite, usando drogas, sem nenhuma presença do poder público. A sociedade civil sempre teve, né, presente, o Edley e outras organizações da sociedade civil que atuavam, mas o poder público teve uma única ação em 2012 aqui, quando o governo do Estado resolveu, acho que alguns de vocês acompanharam de alguma forma, a fazer uma espécie de uma internação compulsória. Não era exatamente isso, mas foi isso que ficou. Mas a ideia era, vamos acabar com isso, que é muito feio, e de fato é muito feio, não é? Vamos acabar com isso aqui e vamos organizar a casa. Como é que a gente faz isso? A gente diz para as pessoas que elas não podem mais ficar aqui, a gente oferece internação para as pessoas, e, em algumas situações mais dramáticas, a gente interna compulsoriamente, porque tem realmente situações muito dramáticas. Aí montou-se o Cratódio, essa foi uma ação do Estado, com boa intenção. Eu acredito que o governador Alckmin, na época, tinha ótima intenção. Ele queria ajudar aquelas pessoas que estavam lá, mas a visão dele de ajuda era esta. E teve boa... Não, é uma visão, não é? É uma visão, mas não é a visão que nós temos. E quando houve essa ação, que foi nomeada Dor e Sofrimento pela imprensa e pela Defensoria Pública, teve até a ação impetrada contra esse movimento do Estado, só agravou o quadro, porque espalhou um pouco dessas pessoas pela cidade de São Paulo, e quem ficou ainda mais retraído, mais receoso da relação com o poder público. Em 2013, em julho, nós montamos uma tenda, que não aparece aqui, mas vai aparecer lá na frente, bem na Rua Elvésio, ali, onde tem o fluxo, numa parceria da assistência social com a saúde, para a gente tentar fazer uma vinculação com aquelas pessoas que estavam lá. No início foi muito difícil, porque eles tinham uma aversão total ao poder público, e não tinha nome nenhum, não chamava Braços Abertos, não chamava nada. Era uma tenda onde a gente oferecia água, chocolate, colchão no chão, televisão, um acompanhamento da assistência da saúde para quem quisesse. Aos poucos, eles começaram a pedir para a gente banheiro, chuveiro, e a gente arrumou os banheiros e os chuveiros. E, aos poucos, eles iam pedindo mais, e, conforme eles iam pedindo, a gente ia se organizando. Em 3 meses, nós tínhamos 400 pessoas vinculadas cotidianamente que iam nos pedir algum tipo de ajuda. E a gente estava super feliz, né? Achando que estava um sucesso absoluto. Um dia, depois de 5 meses, tinha muitas barracas na rua. Eu lembro que eu cheguei lá, e a gente super na prefeitura, feliz com o sucesso, e a imprensa começando a escutar, falar disso, né? Eu falei, gente, se um jornalista chegar aqui, eles vão achar que a gente é doido. Porque era assim, um monte de colchão no chão, um monte de maluco deitado no chão, olhando uma televisão, e a gente achando que aquilo era um grande sucesso. E, de fato, era. Era um grande sucesso porque aquelas pessoas que estavam deitadas lá no chão falavam com a gente, pediam ajuda. Quando tinham um problema mais grave de saúde, pediam algum respaldo, começavam a querer procurar os familiares, enfim. Para nós isso era, mas visualmente ainda era uma coisa bem complicada. E a gente falou, vamos avançar nessa história, a gente já está consolidado aqui. Em 2014, então, a gente propôs, depois de conversar muito com as lideranças lá, que tinha lideranças, porque o caos não é um caos, tem uma certa organização ali que acontece. O que vocês querem para a gente desmontar essas barracas e começar um outro processo? E o que nós ouvimos deles foi, nós queremos um lugar para dormir, aqui, queremos trabalho. Foi o que eles pediram, trabalho e lugar para dormir. Nós levamos 5 dessas lideranças para a mesa do prefeito, falando, prefeito, é o seguinte, vamos arrumar trabalho e lugar para dormir para essas pessoas. E o prefeito ficou 40 minutos conversando com essas pessoas, e uma hora ele virou para um deles, que era o carioca, e falou, mas quanto você usa de crack? Ele falou, 30, 40 pedras por dia, depende do dinheiro que eu tenho. Ele falou, mas você
vai conseguir trabalhar? Ele falou, não estou aqui conversando com o senhor há 40 minutos? E foi nessa hora que o prefeito falou, vamos fazer. E aí a gente fez o Braços Abertos. Não tinha esse nome na época, mas a gente fez o Braços Abertos. Essa aqui é a tenda onde tudo começou. Hoje está reformadinha. Essa apresentação é um pouco antiga, mas ainda tem esta cara. E a gente começou a conversar com as pessoas e fazer essa oferta. Nós locamos os hotéis super precários que tinham lá no entorno, que serviam para tráfico e prostituição. Nós alugamos os quartos de hotel, oferecemos para as pessoas que estavam nas barracas para ficarem nos quartos de acordo com a sua configuração familiar. É casal, é família, é cachorro, não é? Vai todo mundo, cada um fica no seu quarto. Oferecemos também um trabalho. O trabalho que era possível na época era varrição. Hoje eles têm jardinagem, também vai aparecer aqui. A gente está fazendo curso de cabeleireiro, está fazendo algumas outras questões para quem está no programa de Braços Abertos. Hoje nós temos 500 pessoas no programa de Braços Abertos. Essa era na primeira semana, mais ou menos. Eles começaram a fazer um serviço de varrição 4 horas por dia para receber R$15. 3 refeições por dia no Bom Prato e o acompanhamento da assistência e da saúde. O que não significava abandonar o vício, tá? Em nenhum momento as pessoas que foram convidadas a entrar no programa foram obrigadas a fazer tratamento médico. O único pacto é, você precisa falar com a gente, você precisa permitir que a gente esteja com vocês. Mas vocês não são obrigados a fazer tratamento médico. Qual é o tratamento médico que você precisa fazer? A gente precisa cuidar do dente, a gente precisa cuidar dessa micose, a gente precisa cuidar da tuberculose, a gente precisa cuidar da sífilis, a gente precisa cuidar do HIV. Não se falava da questão da droga em si. A droga foi uma consequência, depois de uma vinculação muito forte e de uma melhora que eles foram tendo. Esse aqui é o curso de jardinagem. Isso aqui foi muito legal. Na primeira semana, que era o dia do pagamento, a imprensa inteira estava lá, e eles ficavam loucos, porque eles diziam que o pessoal ia gastar tudo em droga, que a gente estava pagando traficante, papapá. E aí, essa é a foto de uma das beneficiárias, que seguramente usou uma parte para comprar droga, não tenho a menor dúvida disso, mas a outra parte ela comprou produtos de higiene, que para ela era super importante. Isso aqui são as atividades que a gente propõe hoje, né? Cultura. E aqui são os resultados nossos hoje. Eu estou falando rapidinho com medo do meu tempo, mas esses são mais ou menos os resultados que a gente tem hoje. 498 beneficiários, sendo 31 crianças, porque as famílias que tinham crianças ficaram com os pais nos hotéis. 36% de mulheres, 64% de homens, 23% brancos, 77% negros, 84,66% estão em tratamento de saúde, dos 368 que responderam. 52,52% recuperaram contato familiar, 72,75% entraram na frente de trabalho, 83,98% tiraram documentação do programa, porque eles não tinham documentação nenhuma, né, nem RG, 88,52% reduziram o uso de crack, 84,75% reduziram o uso de droga. Isso aqui tudo muito rápido para dizer o seguinte para vocês. A nossa proposta para essas pessoas foi: vocês são importantes para nós. Não é? Nós estamos enxergando vocês existem, o poder público está aqui, e a gente vai cuidar de vocês. E o único pacto é, vamos fazer uma conversa bilateral. Teve gente que entrou no programa e saiu, porque não aguentou a conversa bilateral, e foi embora. Não é? Teve gente que ficou. Tem gente que quer entrar. Hoje a gente tem uma fila de mais de 150 pessoas querendo entrar. O prefeito já anunciou que vai duplicar o programa. Hoje, parte dessas pessoas não estão mais na Luz. Tem 2 hotéis fora aqui da Luz. Um é na freguesia do Ó. E as pessoas que estão na freguesia do Ó estão muito bem. Mas são pessoas que saíram ali, daquele lugar que parecia um bando de zumbi. E que tem hoje uma outra perspectiva com eles mesmos. Não é? Eles fizeram uma construção. Por quê? Eles se cuidam. Eles se cuidam mais. Eles se cuidam mais porque eles fizeram o tratamento para se livrar da dependência? Ou será que eles fizeram o tratamento da dependência porque eles foram olhados e se cuidaram mais? A questão é, o resultado disso, para nós, é muito gratificante. A gente sabe que tem gente que fuma ainda. Rapidamente, só teve uns 6 meses de programa, um jornalista me ligou e falou o seguinte:
Secretário, eu tenho uma denúncia muito grave que vai sair no jornal amanhã, porque eu conversei com uma usuária, ela tinha 60 anos. Eu conversei com uma usuária, fulana de tal, a senhora sabe quem é? Sei quem é. Então, ela me disse o seguinte, que ela ainda compra droga, ela usa parte do dinheiro que ela ganha para comprar droga. Eu falei, ela falou isso? Eu falei, gente, mas isso é a prova máxima do sucesso do programa. Ele começou a rir, ele falou, por quê? Eu falei, ela não usa todo o dinheiro que ela ganha para comprar droga? Ele começou a rir, se pensar sobre essa perspectiva. Eu falei, não tem outra perspectiva. A dona Emma tem 60 anos, está há 15 anos na rua, há 10 ela usa crack, e depois de 6 meses de programa, ela usa parte do dinheiro que ela ganha para comprar droga e consegue trabalhar todo dia. Se isso não for um sucesso na questão do enfrentamento da dependência, eu não sei o que é. Aí, no dia seguinte, saiu lá no Diário de São Paulo, a dona Irma, com um sorriso daqui até aqui, toda uniformizadinha, dizendo assim, eu tenho muito orgulho de mim, porque agora eu trabalho e ganho meu dinheiro para comprar a minha droga. Não é? Linda, dona Irma. Maravilhoso. Quer dizer, depois desse histórico de vida, ela chegar aos 60 anos, poder resgatar a autoestima. Depois ela saiu do programa de Braços Abertos, foi para o Autonomia em Foco, que é um outro programa da assistência social que a gente criou nessa gestão também, que é para famílias, quando não havia acolhimento para famílias na cidade de São Paulo, é uma loucura. Todo mundo fala que a população em situação de rua não pode levar o cachorro. Só que quando eu entrei na assistência, eu descobri que as famílias não podiam ir juntas. Ninguém falava das famílias, mas você chegava na rua para uma família e você dizia, você quer ir para um acolhimento? Só que o homem vai para um lugar, a mulher vai para o outro, o filho vai para o outro. Não é? É de uma indignidade. Hoje a gente tem 300 vagas para família. É pouco, muito pouco. Não é? Mas é assim, quando você muda o conceito de como você cuida, como você lida com essa pessoa. Esta pessoa que está lá, no meio da Cracolândia, ela é um indivíduo e ela tem desejos próprios, ela tem vontade própria, e ela pode contratualizar com você. É possível, ela não é um zumbi que vive em outro. Ela está ali, e se você estabelecer uma relação com ela, ela vai te responder. Não é? E o nosso papel enquanto poder público, a gente entende assim, não é salvar o mundo, porque, enfim, não tem como, e nem resolver o problema do mundo, porque não tem como, mas você tem que dar a oportunidade. A pessoa vem se ela quer. Muita gente saiu, muita gente entrou no programa e saiu, porque não quis, não estava com vontade, a proposta de vida dele não era esta, era outra. Mas quem quis, ficou. E o nosso papel é dar o suporte. Você dá o suporte, a pessoa vai se ela quiser, mas a nossa obrigação enquanto poder público é dar o suporte. A gente não é contra a princípio de internação, né? O prefeito sempre diz isso. O Estado tem essa lógica de internação. Eu acho que cada um sabe o que é bom para si. E se alguém do fluxo chegar para uma assistente social minha e disser eu quero ser internada, nós vamos fazer tudo para que essa pessoa vá para uma comunidade terapêutica, se é o desejo dela ser internada. Agora, só um dado. Mais de 70% das pessoas que estão lá já passaram por uma ou várias internações. Não é que as pessoas nunca foram internadas. Passaram por muitas internações. Outra questão importante, mais de 80% das pessoas passaram pelo sistema prisional em algum momento da vida. Não é? Isso também é uma questão. E uma questão mais importante ainda, para eu encerrar meus 15 minutos em tempo, quando nós começamos esse programa, a Fiocruz havia feito uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Justiça, contando um pouco sobre a característica da população usuária de crack no Brasil. Você tem 80% não brancos, mais de 80% com baixíssima escolaridade, a maioria homens de 30 anos sozinhos. Ou seja, a pesquisa, se você analisar, ela indica que as pessoas não se tornaram vulneráveis em razão do uso da droga, mas elas eram socialmente vulneráveis. Então, quando você vai lidar com essas pessoas, você tem que buscar sustentá-las para que elas possam construir uma vida, porque elas não têm vida para voltar. Não é um menino estudante da GV que teve um problema de drogas e que foi internado numa comunidade terapêutica e depois volta feliz para a família. Ele não tem família para voltar. Bom, muito obrigado. Agora a Carolina vai falar para a gente também durante 15 minutos. Alô? Olá. Está funcionando isso aqui? Tá. Boa tarde. É uma honra estar aqui dividindo a mesa, né, com duas figuras tão importantes aí.
Eu vou falar um pouquinho sobre a redução de danos especificamente, né? A Luciana falou sobre o programa de Braços Abertos, que é um programa, até tem na minha apresentação aí, ele é um programa todo pautado e baseado nos princípios da redução de danos, né? Então, para falar um pouco sobre o que é redução de danos e desmistificar algumas questões da redução de danos, eu trouxe aqui alguns slides, mas eu também vou tentar falar bem rapidinho. Bom, falando de mim, eu sou psicóloga, faço parte do coletivo Respire, que é um projeto dentro da ONG Adley. Então, eu estou aqui, estou junto com o Gabriel, que também faz parte. Então, depois do debate, acho que ele vai vir à mesa também para participar um pouco, né? Então, é isso. Eu coloquei aqui uma... Na verdade, isso bem geralzão. Ó. Redução de danos é uma política de saúde que se propõe a reduzir os prejuízos de natureza biológica, social e econômica do uso de drogas. Nossa, estou tremendo pra caramba. Pautada no respeito ao indivíduo e no seu direito de consumir drogas. Então, aí a gente já tem a primeira questão. Como assim, direito de consumir drogas? Né? O ser humano ele tem direito de consumir drogas? É uma primeira questão aí que a gente coloca. Eu trouxe um pouco do histórico da redução de danos no mundo. Então, porque para entender que não é uma coisa que foi inventada agora, que não foi inventada nos anos 80, né, que muita gente fica com essa ideia de que, né, coloquei até as seringas ali, que a redução de danos é um programa só de troca de seringas, é isso? Não, não é. A redução de danos se ampliou muito com o tempo. Então, ela começou no Reino Unido, nos anos 20, com distribuição de dose controlada de heroína para dependentes. A diminuição drástica, isso ocasionou uma diminuição drástica das mortes por overdose. No Reino Unido e na Europa, em vários lugares da Europa, nos anos 20, estava tendo um problema muito sério com questão da heroína mesmo. Então, as pessoas estavam morrendo de overdose. O que o governo viu? Viu ali que eles estavam morrendo de overdose. Por quê? Porque eles estavam tomando doses altas e estavam tendo, né, falecimentos por causa disso. O que eles fizeram? Começaram a dar doses controladas. Olha só, eles já eram polêmicos lá atrás, nos anos 20, isso falando. Aí, avançando um pouco na história, teve toda a questão da proibição das drogas, teve, enquanto isso, a lei seca nos Estados Unidos, voltou, depois toda a proibição de todas as drogas. E, nos anos 70, com o Nixon, a tal a guerra às drogas, que acho que todos vocês conhecem, né? Aí, a partir disso, todas as questões de drogas injetáveis ou não caíram na questão da ilegalidade. Nos anos 80, com a AIDS, né, eles começaram a ver um problema muito sério aí estava tendo uma propagação muito grande do vírus da AIDS entre a população usuária de drogas. Então, o que começaram a se fazer? Entregar seringas limpas, ensinar o pessoal a usar para diminuir aí a incidência do vírus. Isso é o que é a redução de danos. Estamos reduzindo danos. O cara quer continuar usando droga? Tudo bem, mas pelo menos a gente vai tentar fazer que ele não tenha o vírus da AIDS, ou que ele não pegue hepatite C, ou que ele não pegue outros tipos de doença. Aqui no Brasil, Santos foi onde começou a redução de danos, né, lá nos anos 80, com o programa de troca de seringas. Depois disso, a redução de danos no Brasil acabou caindo na clandestinidade. E exatamente por isso, porque a polícia e os meios de repressão falavam o quê? Que quem estava trocando seringas, quem estava conversando sobre drogas, estava fazendo, na verdade, apologia ao uso de drogas, né? E a gente sabe que não era exatamente isso. Mas os redutores de danos acabaram trabalhando muito tempo na clandestinidade por causa disso. Aí, em 2005, vocês veem que, né, 11 anos atrás, é muito recente, o SUS incluiu as propostas de redução de danos como uma estratégia de saúde. Então, é do SUS, é uma diretriz do SUS, a redução de danos. Não é uma invenção de outras pessoas. Ela está prevista em lei e tudo mais. E, hoje em dia, as práticas foram ampliadas, principalmente porque, ainda bem, principalmente no Brasil, o uso de drogas injetáveis caiu drasticamente, exatamente por isso. O pessoal começou a ficar com medo e apareceu o crack também. Nos anos 80, no finalzinho dos anos 80, começo dos 90, que é uma droga muito barata, muito acessível, e o pessoal
obviamente parou de ejetar, que tinha muito mais risco, e acabou migrando aí para a pedra, né, para o crack. Pode passar. Então, eu coloquei aí, bem grande, que a redução de danos não objetiva ser, como vulgarmente se vincula na mídia, nos setores políticos e institucionais, uma apologia ao uso de drogas. Não é, tá, gente? Não é apologia. Quando a gente fala de droga, a gente está educando, a gente está ajudando, a gente está olhando para o indivíduo e não fazendo apologia para que ele use uma droga específica. As práticas de redução de danos são pautadas na liberdade do usuário. Então, é muito do que a Luciana já falou, né? Você parte do pressuposto que aquele cara é livre, que ele tem consciência do que ele está fazendo, que ele tem discernimento. E, a partir do momento que ele escolhe usar uma droga, você tem que dar suporte para ele, para que ele faça uma boa escolha. Então, você parte do princípio da autonomia do usuário. Né? A pessoa, nem usuário, né? Da pessoa. A pessoa é autônoma o suficiente para decidir se ela quer usar, quando ela vai usar e como ela vai usar. E o nosso papel aqui dentro é de ajudá-lo a fazer essa escolha da melhor forma. Okay? E todo uso de drogas traz riscos. Então, a gente não está falando assim, não, tudo bem, maconha, ok, sintéticos, ok, não, pode usar. A gente nunca vai falar isso, porque todo uso de droga traz riscos, todo. Aí eu coloquei algumas práticas, né? O programa de braços abertos, como é que faz redução de danos na prática, né? O programa de braços abertos, que a Luciana já falou. Aqui tem uma foto na intervenção na virada cultural desse ano que teve, que é o programa de redução de danos de São Paulo que fez, ajudando lá o pessoal que estava usando crack na virada? Não, né? Estamos ampliando o pessoal que estava usando álcool, o pessoal que estava usando drogas em geral e que estava tendo experiências ruins. Então, ou também o pessoal estava distribuindo camisinha, distribuindo água. Aqui, no primeiro, a gente tem o Respire, que é o projeto do Edley, que eu faço parte. A gente trabalha com redução de riscos e danos para substâncias dentro de festas de música em geral, né? Festas, eventos, mas a nossa atuação se dá principalmente nas raves e festas de música eletrônica, né? Aí a gente tem o nosso stand, a gente trabalha com o InfStand, que é com panfletos, com informações para os usuários, e também com o SOS, que agora não é mais SOS Bad Trip, né? Primeiros socorros psicodélicos, que é o pessoal que está tendo alguma dificuldade, tomou alguma substância psicodélica, está tendo alguma dificuldade, a famosa bad trip, a gente está lá para ajudar, né? A gente tem uma tenda e com as almofadas, então a gente trabalha como um acompanhante terapêutico ali naquele momento que a pessoa está passando aquela dificuldade. Isso tudo, gente, é redução de danos. Então, a redução de danos não faz só lá na Cracolândia, a redução de danos faz em qualquer lugar. Aqui embaixo tem uma foto da ONG que chama Ete la Cabeça quando se dê la cabeça, que é da Colômbia. Eles têm feito testagem porque das drogas, principalmente o êxtase, porque não sei se vocês sabem, mas o êxtase é uma das drogas mais adulteradas que estão tendo ultimamente. E as pessoas estão tendo problemas, estão morrendo por aí, exatamente porque elas não sabem o que elas estão tomando. Elas acham que elas estão tomando MDMA, mas não é MDMA. A maior parte das vezes são outras adulterações. Então, essa ONG aqui, lá na Colômbia, faz esse serviço. Eles têm uma tenda que o pessoal dá um pedacinho lá da bala para eles, e eles testam. E não só com êxtase, com LSD também, com o famoso doce, né, também, que está tendo muita adulteração. Aqui no Brasil, existem ONGs que já estão fazendo esse trabalho também aí nas festas. Tá? E aí, a grande polêmica, né, que eu acho que até diz respeito ao nome dessa mesa, né, que é tratamento na redução de danos. Então, eu coloquei aqui, abstinência e redução de danos são propostas opostas? Né? Não, não são opostas. Não é porque eu trato com redução de danos, não é isso. A redução de danos é uma filosofia por trás de qualquer tratamento, não só tratamento médico, mas de qualquer abordagem que você vai ter com qualquer pessoa, na verdade. Você faz redução de danos com seus amigos e nem percebe. Né? Numa festa, por exemplo,
Quando você fala para o cara, maneira aí, né, não mistura vodka com, sei lá, com uísque, que você vai passar mal. Isso é redução de danos, gente. Simples, prático. Então, assim, quando você fala que um tratamento ele é pautado na redução de danos, não é que você está falando para o cara, olha, não fica abstinente, tá? Só vai diminuindo. Não é isso. Né? A mídia adora falar isso. Fala que redução de danos, o cara não está falando para ele parar, não vai falar para ele parar. Não, porque a finalidade de qualquer tratamento é a abstinência. Né? É sim parar, porque para o cara parar de ter dano, só ele parando de usar, certo? Então, assim, é a finalidade, mas tem um grande percurso aí que a redução de danos vai ajudando. Tá? Deu para entender assim? Então, é isso. Então, eles não são antagônicos. Não é assim, eu trato por abstinência ou eu trato por redução de danos. Não tem nada a ver. A redução de danos ela permeia tudo isso. Tá? Aí eu coloquei aqui para vocês também darem uma olhada o aplicativo RD, né, Redução de Danos, que até foi um amigo nosso, um menino que faz parte do Respire também, que fez esse aplicativo. É de graça, tem para todos aí os celulares para baixar. Tem dicas em geral sobre redução de danos de todas as drogas. Chama aplicativo Redução de Danos. Aqui eu deixei alguns links para entender mais, para saber mais sobre as drogas, etc. O site do Sebrid, da Senad, esse Heroide. Então, se você quiser saber o que você está tomando, se pode misturar ketamina com bala ou com outra droga aí, dá uma pesquisada aqui, porque no Heroide está em inglês, mas tem todas as informações que vocês precisarem, é o mais completo de todos. Aqui o site do Edley, né? Dentro do site do Edley tem uma página específica para o Respire. Tá? E também, se vocês quiserem adicionar a gente, né, curtir a página do Facebook, é facebook.com/projeto Respire. Aí vão ser muito bem-vindos. E o que mais? Acho que tá bom, né? É isso. Acelerei pra caramba. Muito obrigado, Carolina. Agora o Augusto também vai falar por 15 minutos. Eu não ia falar em pé, mas todo mundo ficou em pé, agora eu vou levantar. Tudo bom? Boa tarde a todos e todas. Agradecer a GV mais uma vez pelo convite, é sempre bom vir aqui. Os debates são sempre interessantes. Também acho que não vai ter muito debate, porque todo mundo pensa bem diferente. Então, já queria começar com uma provocação, para a gente entender um pouco, tentar concluir algumas coisas aqui. Escutando a fala da Luciana e desse projeto Braços Abertos, que eu acho belíssimo, e me lembrando do debate dos candidatos a prefeito, que foi agora, outro dia, acho que todos os candidatos são contrários, tirando, obviamente, o candidato à reeleição, Fernando Haddad, e todos os candidatos só têm críticas ao projeto, e é um projeto absolutamente vencedor do meu ponto de vista. Então eu comecei a pensar, bom, por quê? Né? Por que todo mundo é contra? E aí vai um pouco na linha da minha fala. Eu sou advogado criminalista, entendo de redução de danos muito menos do que as duas outras palestrantes, conheço bastante da prática da questão das drogas no país. E eu vou começar fazendo um pequeno raio-x do que eu acho que pode ser a resposta da pergunta que depois eu queria já ouvir vocês. A gente vive no país, nos últimos 10 anos principalmente, uma escalada punitivista sem precedentes, né? O Brasil vem se tornando cada vez mais um país que a única resposta que dá para o aumento de criminalidade é o endurecimento da lei. Não se pensa em qualquer tipo de alternativa penal que não seja endurecimento da lei e, mais recentemente agora, com essas pomposas 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público, além de aumentar a pena, nós vamos suprimir direitos e garantias fundamentais de todo mundo, né? Do corruptor, do não corruptor, do ladrão de galinha, do traficante, etc. Ninguém vai mais ter direitos. A gente está vivendo numa escalada assim, absolutamente autoritária e assustadora no nosso país. E é um país que tem a quarta maior população carcerária do mundo e que ainda falam que é o país da impunidade. Quando nem falam que o Brasil é o país da impunidade, eu falo, gente, vocês não sabem dizer, nós temos a quarta maior população carcerária do mundo, cara. Impunidade aonde? Nós temos 640 mil presos. Metade desses presos são presos provisórios, nem condenados foram ainda. Se a gente pegar os nossos 3 companheiros de ranking, Estados Unidos, China e Rússia, a gente vai ver que nos últimos 5 anos, os Estados Unidos reduziu em 8% a taxa de encarceramento.
China, 9%. Rússia, que é nosso oponente mais próximo, reduziu em 24% a taxa de encarceramento. Sabe o Brasil quanto que reduziu? 0%. Na verdade, nós incrementamos a taxa de encarceramento em 33% nos últimos 5 anos. Então, assim, o país da impunidade, não sei aonde. Recentemente, agora entrando um pouquinho mais no tema, nós comemoramos 10 anos da lei antidrogas, que foi uma lei que, na época que foi editada, em 2006, foi uma lei que assim, mereceu aplausos de todo mundo. Todo mundo achou uma lei relativamente, nesse calabouço punitivista que a gente tem, uma lei relativamente progressista, porque ela procurava trazer questões de redução de danos, trazer questões de prevenção, tratamento ao usuário, conseguiu um avanço fenomenal que é não punir criminalmente o usuário. Então não há mais pena de prisão para o usuário. Um usuário de drogas, se for preso, ele vai lá ter um TC, vai pagar uma multa, vai assistir uma palestra, etc. Mas preso ele não vai mais. Então nós, criminalistas, na época, aplaudimos muito essa iniciativa teoricamente, tecnicamente, progressista e bacana do nosso legislador, que só edita lei ruim, do ponto de vista criminal. Assim, impressionante. Só que hoje, 10 anos passados, 10 anos mesmo, foi agora, nós comemoramos o aniversário agora, mês passado, se não me engano. A gente vai ver o resultado prático da lei, é desastroso. É desastroso. Números do sistema penitenciário aqui no Brasil, a gente tem pouquíssima confiança nos números. Nós temos confiança em um deles, que é o Departamento Penitenciário, que solta, vez ou nunca, estatísticas. A estatística de droga que a gente tem a mais confiável é a seguinte: em 2006, ou seja, antes da lei, nós tínhamos 31 mil presos no Brasil por questões relacionadas à droga. Geralmente tráfico, poucos usuários. Em 2013, que é o último número oficialmente divulgado, nós temos 138 mil presos. É um aumento de 340%. Então, a lei, que em tese era uma lei progressista, vamos dividir o usuário do traficante, o resultado prático dela é completamente desastroso. Por quê? Porque ela não conseguiu prever, como várias legislações muito mais avançadas do que a nossa vem fazendo, critérios absolutamente objetivos e específicos para distinguir o usuário do traficante. O que é usuário e o que é traficante? Depende da cabeça do juiz que pegar o seu caso. A gente está na mão, a verdade é essa, a gente está na mão de um delegado de polícia, de um promotor de justiça e de um juiz de direito. Então, há casos que eu defendo no meu escritório, de pessoas presas com uma quantidade X da mesma droga, que são considerados usuários, e uma quantidade X da exata mesma droga, que são considerados traficantes. E a gente está falando, às vezes, de quantidades iguais e, às vezes, de quantidades absolutamente diferentes. 30 gramas de maconha é usuário, 3 quilos de maconha é usuário, 5 gramas de maconha é traficante. Essa, assim, é sorte. Nós temos 84 juízes criminais no Fórum Central da Barra Funda. É sorte, é loteria. O teu caso vai cair na mão do juiz X ou na mão do juiz Y, é ele que vai dizer se o teu caso é um caso de tráfico, é um caso de porte para consumo. E o que acontece? Desses 138 mil presos relacionados a drogas que nós tínhamos em 2013, e esse número hoje certamente é maior, um número, para mim, absolutamente assustador atual é o seguinte: a questão da mulher. 70% das mulheres presas são presas por questões relacionadas à droga, tráfico de droga. 70%, é muito mais do que a metade. Isso é um número completamente assustador. Pensar que nas penitenciárias femininas, 70% das mulheres estão presas por causa de tráfico. Quando é tráfico, quando não é, a lei não diz. Então deixa esse espaço absolutamente aberto para um juiz ou para um promotor e que causa uma série de injustiças, né? E aí, a gente olha o perfil do preso. Quem são esses 640 mil presos que a gente tem? É o jovem, sem instrução, primário, negro, morador da periferia, preso por um crime sem violência, em sua imensa maioria. Tráfico de drogas, furto, quando entra no roubo, sim, já é um crime com violência. Mas a nossa massa carcerária é essa. É o jovem, preto, pobre, favelado, estava traficando uma quantidade ridícula de droga. Porque a nossa lei permite esse tipo de interpretação. Então, essa escalada punitivista, mesmo quando a gente tem uma tentativa de se modificar o cenário,
do ponto de vista legislativo, a gente vê que na prática isso não funciona, dá errado, impressionante, tem uma zica. Tudo dá errado. Nós temos uma lei, essa mais recente, 2013, que instituiu medidas cautelares alternativas à prisão. Essa foi uma lei que eu fui comemorar num bar, quando a lei foi editada, que eu achei uma maravilha. Nós tivemos comemoração, criminalistas, oh meu Deus, vamos mudar, vamos parar de prender tanto e prender tão mal a população, porque agora nós temos uma lei de pena alternativa, as pessoas não vão mais ser presas, vão poder cumprir uma pena alternativa à prisão, não vamos entrar esse redemoinho, esse círculo vicioso de prisão, reincidência e prisão, e vamos ter um cenário um pouco melhor. A lei das medidas cautelares deu tudo errado. Nenhum juiz aplica a medida cautelar, os números de presos só aumentam. Assim, ou a gente tem falta de sorte, ou aí que eu começo a questionar. Nós vivemos numa sociedade que é absolutamente conservadora, absolutamente racionária. Uma opinião pública, o caso do jornalista, assim, eu aposto que esse jornalista tinha o quê? 30 e poucos anos, entendeu? Precisa fazer título de uma matéria dessa? Não precisa. Mas a gente vive, essa minha provocação e minha triste constatação. A gente vive num momento, sim, que as pessoas não querem qualquer coisa que seja minimamente alternativa a um pensamento conservador e reacionário. Todos os candidatos à prefeitura serem contrários ao braços abertos, para mim é um exemplo. A gente está falando hoje, 2016, não estamos falando 1940. E todas as propostas bacanas barram nessa união conservadora que junta a opinião pública, a imprensa, a sociedade como um todo. O legislativo, que legislador tem coragem de propor uma lei que não seja uma lei que vise endurecer pena? Eu fui, semana passada, participar da comissão da Câmara das 10 medidas contra a corrupção. Fui um dos palestrantes na semana passada. E fiquei relativamente até contente de perceber que os deputados têm até... Obviamente, eles podem ter uma visão um pouco protegendo a própria pele, mas assim, uma visão um pouco crítica de algumas das medidas, que são claramente... Algumas medidas são positivas e merecem ser aprovadas, mas outras são absolutamente inconstitucionais, vão mexer com o direito de todos nós aqui. Mas o legislativo é extremamente conservador e, pior, o judiciário, que poderia muitas vezes ser nosso porto seguro. E quando eu falo do judiciário, sem demérito nenhum, mas eu não estou falando do juiz de primeira instância ou até do desembargador, mas do Supremo Tribunal Federal, que a gente tinha uma esperança, nós advogados, quando as coisas chegavam no Supremo, no Supremo a gente vai conseguir alguma coisa boa, a gente vê um Supremo Tribunal Federal absolutamente acovardado, absolutamente preocupado com... É óbvio, é natural também, eu não gosto de chegar num restaurante e ser xingado. Entendeu? Até 10 anos atrás, ninguém conhecia a cara do ministro do Supremo, hoje em dia todo mundo sabe quem é. Faz diferença se ser aplaudido num restaurante ou ser vaiado. Eu sou vaidoso, eu sei qual é a diferença, entendeu? Então, é óbvio que os ministros hoje em dia julgam de forma diferente. Eu advoguei no Mensalão, era muito engraçado. Dia de sessão do Mensalão, eles mudavam a roupa. Não é mentira, os ministros iam com outra gravata, punham uma camisa mais bonita, porque todo mundo tem vaidade, aparece na TV Justiça, é difícil. Mas a gente tinha um pouco o Supremo como guardião da Constituição, e de um pensamento minimamente progressista. E na questão das drogas, a gente vê que infelizmente não tem sido assim. Vou usar o artigo 28 da Lei de Drogas, que é o artigo que criminaliza o porte para consumo, e que há uma ação que discute e pugna pela inconstitucionalidade desse artigo 28, que tem uma série de organizações, inclusive o IDDD, organização que eu até semana passada era presidente, e nós fomos sustentar, propondo, sim, que o artigo 28 seja considerado inconstitucional e que o porte de drogas para consumo não seja considerado um crime. E nós tivemos, surpreendentemente, um voto do ministro relator Gilmar Mendes, muito bom, dizendo realmente o artigo é inconstitucional, usando toda a experiência e todas as tratativas que o direito penal não tem que invadir a esfera da pessoa se o ato dessa pessoa não invade a esfera de um terceiro. Não está dizendo, o direito penal não pune a autolesão. Então, se eu estou lesionando o meu próprio corpo usando uma droga, o que o direito penal tem a ver com isso? Que é um pensamento minimamente progressista. Então, foi surpreendentemente positivo ver o voto do ministro como Gilmar Mendes, que não é um dos 10 ministros mais... Mas aí a gente vê o voto de outros 2 ministros na mesma linha, mas já querendo reduzir a descriminalização só para maconha.
fazer uma distinção, dizendo, olha, maconha, tudo bem, olha, vamos descriminalizar o porte para consumo. Só que a gente vai tomar tanta pedrada que a gente vai dar uma de moderninha e falar que é só maconha. Maconha, cocaína, êxtase, MDMA, no fundo, do ponto de vista do direito penal, não dá na mesma. O corpo é teu, quem está consumindo a droga é você, o mal que ela vai fazer para você vai se utilizar das tratativas, estratégias da redução de danos para que esse seu consumo cause o menor dano possível, mas a situação é exatamente igual. Então, essa visão do Supremo Tribunal Federal de sim, nós temos uma perspectiva boa de que o Supremo considere inconstitucional o artigo 28 e que o porte para consumo não seja considerado mais crime. Mas temos uma perspectiva de que haverá essa modulação para que só a maconha. Por quê? Porque também Uruguai ali, entendeu? O pessoal do Colorado, Amsterdã, o ministro já foi para Amsterdã, viu o coffee shop, falou isso aqui pode. Isso aqui eu não vou apanhar tanto. Mas a verdade é essa, nós somos reféns. Reféns de uma mentalidade absolutamente punitivista e reacionária em qualquer que seja a matéria relacionada à política criminal e sistema de justiça criminal. Envolver o crime, a gente parece que põe um tapume na cara e não quer ver uma alternativa que se mostra muitas vezes a melhor alternativa. Vamos pegar novamente penas alternativas. Um réu que recebe uma pena alternativa no Estado de São Paulo, isso é um dado do Estado de São Paulo, o índice de reincidência é de 7%. Se eu recebo uma pena alternativa, em 7% dos casos há reincidência. Se eu recebo uma pena de prisão, o índice de reincidência sobe para 53%. Você quer número que mais mostre que, olha, vamos aplicar mais pena alternativa do que pena de prisão, porque pena alternativa funciona mais. Sabe quantos juízes aplicam pena alternativa em São Paulo? Meia dúzia. Redução de danos. Funciona muito mais um programa como Braços Abertos do que qualquer outro programa na Cracolândia. Qualquer outro programa. Agora, qual é o apoio que a gente recebe? Muito pouco. Então, a minha tentativa hoje aqui é a gente tentar descobrir e pensar em alternativas para sair desse buraco conservador que a gente está vivendo, infelizmente. Então, essa é a minha contribuição. Obrigado para vocês mais uma vez. Bom, muito obrigado, Augusto. Agora a gente vai ter um debate entre eles de cerca de 30 minutos. Se tiver alguma provocação para fazer entre si, se quiserem eu posso fazer também alguma. Alguns pontos que... Posso pegar o gancho aqui? Claro. Pegar o gancho do Augusto. Na verdade, eu fico de pé porque eu sou muito baixinha, Augusto. Se eu tivesse a sua altura, eu falava sentada. Acho que isso que você falou é tão pertinente, né? Eu acabei de dar uma aula na PUC sobre direito à vida, e o conservadorismo não está só nesta seara, mas em todas as searas, né? O que é assustador, porque a gente está vendo um movimento quase de retrocesso no mundo, não é no Brasil, é no mundo. Na questão da droga, essa questão carcerária é muito séria, e a impunidade não é para o preto pobre, né? Para o preto pobre nunca houve impunidade, e aí você tem essa população carcerária que é absolutamente, na verdade, ela tem cor e ela tem extrato social. Quando a gente chegou lá na Luz, por exemplo, a gente descobriu uma prática que é uma prática super comum, que é o 10 por 7. O sujeito ele era viciado, né? Mas aí ele pega uma pedra, divide em 10, vende 7 para poder ficar com 3. Esse cara é traficante? Né? Não me parece que esse cara seja traficante. Eu acho que ele é usuário. Mas nenhum delegado de polícia ou policial vai ter esta leitura. Essa questão da quantidade da droga que o Augusto levantou, que é uma questão objetiva, é super importante. Eu acho que esse avanço... O Brasil precisa de vários avanços. Com esse envolvimento, eu também não entendo nada de redução de danos, fui aprendendo, Augusto, na prática. Né? Minha área é constitucional. Mas eu fui visitando países e entendendo a dinâmica, e a gente está muito, muito, muito atrasado. Né? Em Amsterdã eu tive...
processo de redução de danos está há 20 anos. Vocês sabem como é que eles ganharam a opinião pública? E eu vivo batendo isso aqui com o prefeito, porque a imprensa é muito contra a gente. Eles ganharam mesmo a opinião pública, não é porque as pessoas deixaram de morrer, porque ficaram melhores, porque, de fato, diminuiu muito o uso da heroína com a utilização da metadona. Não, porque caiu o índice de criminalidade. À medida que as pessoas estavam sendo atendidas, tanto é que eu bato muito nisso, lá na Luz, caiu o índice de criminalidade. Eu falo, prefeito, vamos parar de falar que as pessoas estão bem. Vamos falar que diminuiu o índice de criminalidade, para ver se a gente já consegue, com isso, o apoio da sociedade, o apoio da imprensa, que se os juízes e promotores são super conservadores, eu diria que a imprensa hoje é mais conservadora que todos eles. É um absurdo como essa imprensa vai, na verdade, distorcendo essas questões. Então, acho que é uma luta muito grande. O Carl Hart teve no Brasil, não sei se vocês conhecem, mas o Carl Hart é um neurocientista, primeiro neurocientista negro da Columbia University, e ele escreveu sobre a questão das drogas, e eu tive a oportunidade de estar com ele aqui no Brasil, e depois lá nos Estados Unidos, e ele fala o seguinte, a questão das drogas não é uma questão criminal, e os Estados Unidos, de alguma forma, já está entendendo isso, pelo menos no discurso político. É uma questão social, porque o sujeito que é jornalista, político, empresário, que usa droga na casa dele, ninguém enche. O cara está lá, ele usa droga, ele trabalha, ele faz o que ele quiser. O problema é quando essa droga está na rua e as pessoas são pobres e incomodam a sociedade com esta utilização. Então, a gente precisa encarar a questão da droga como uma questão social e deixar de ser um problema criminal. Isto vai ser um avanço muito grande se a gente conseguir. Se quiserem comentar alguma coisa, fique à vontade. Não, eu gostaria de fazer uma pequena provocação para a Carolina, porque ela falou em relação a toda a questão do aplicativo, as questões das drogas, que são drogas muito comuns no dia a dia de universitários, são drogas, todas as festas se encontra muito fácil. Mas o grande problema do Brasil, que eu vejo, pelo menos, é a população mais pobre. Querendo ou não, o universitário tem mais acesso à informação, ele sabe, na teoria, que aquilo não faz muito bem. Não que o pobre não saiba, mas os efeitos dessas drogas são muito diferentes. Eu queria que você comentasse um pouco sobre e os pobres, as drogas que eles consomem, como que fazer uma política de redução de danos para esses usuários difere muito de fazer para usuários mais bem afortunados e como o Estado deveria agir em situações como essa. Muito boa essa pergunta. Na verdade, assim, o pobre, preto, periférico, ele tem o maior problema dele aqui, não é nem com relação ao dano de saúde que ele pode ter usando uma substância, é exatamente o dano de ser preso. Né? Ele pode ser preso, ele pode ser torturado, ele pode sofrer um enquadro abusivo, ele pode sofrer todo tipo de abuso de poder pelo policial, ele está completamente exposto a isso nas nossas periferias. O jovem periférico, ele usa as mesmas drogas que qualquer universitário utiliza. Inclusive, assim, eu acho que é interessante até trazer um debate que lá no Respira a gente tem conversado bastante sobre a questão do lança-perfume, por exemplo. Lança-perfume é uma droga que existe atualmente em qualquer contexto. No contexto de festas universitárias, acho que vocês sabem por aí, já viram por aí, festas universitárias e muito fortemente no fluxo dentro dos bailes funk, né? Porque no baile funk também tem o fluxo, né? Dentro das periferias. Um dado que a gente teve acesso, quase ninguém tem conversado sobre isso, e até é difícil falar sobre redução de danos de uma droga que tem matado tanto nas periferias, né? E aí a gente, em reunião lá no CRP, até que a gente estava discutindo, a gente queria saber assim, por que o cara da periferia, do baile funk, morre e o cara da festa da medicina, não vou falar direito, né? Da medicina, o cara da festa da medicina não morre. Por quê? Se ele usa do mesmo jeito, abusivo e perigoso, porque, né? Misturar lança-perfume com qualquer outra substância aí é altamente perigoso mesmo, porque o lança-perfume atualmente ele é uma mistura de qualquer coisa. E é o mesmo lança-perfume, gente. É o mesmo lança-perfume que vende lá na biqueira da periferia, que o pessoal aqui tem acesso. É a mesma mistura. Então, por que o cara da faculdade de medicina não morre e o cara da periferia lá do fluxo do funk morre? Né? E uma das questões que a gente levantou é:
O pessoal, quando passa mal numa festa universitária, tem acesso a atendimento. O SAMU chega, né? Você chama o SAMU, fala assim, o cara está tendo uma convulsão na minha frente aqui, estou aqui em Pinheiros e tal, estou numa festa. Meu, o SAMU chega rapidinho. E lá no fluxo, na periferia, né? Então, realmente, é diferente você falar de redução de danos nesse aspecto, né? O aspecto que nós aqui, dentro da elite, vamos dizer assim, a gente está muito mais protegido a essas questões. O pessoal da periferia está muito mais vulnerável, né? Então, mas eu tenho experiência bastante até de trabalhar com grupos de jovens, adolescentes na periferia sobre redução de danos, e é assim, eles estão sedentos de informação, tanto quanto qualquer jovem. Então, eu acho que no ponto da prática mesmo, do dia a dia, da parte de trabalho mesmo ali com eles, linha de frente, não tem tanta diferença, a não ser a diferença, né, que aí é um grande divisor de águas a questão de ser pobre periférico com a questão, né, policial e etc. É isso. Eu posso só fazer um adendo, então. Bem, para quem não sabe, eu sou o Gabriel, sou coordenador do Projeto Respire. A sua pergunta foi, né, como que a gente faz essa diferenciação de redução de danos entre as duas populações, que de fato são bem contrastantes, né? Eu diria que a maior estratégia de redução de danos, a maior questão que é contemplada dentro da redução de danos, a maior ferramenta que a gente tem é o conhecimento, né? E a gente pauta isso muito no Infostand. A pessoa que tem digamos, um leque maior de conhecimento, ele vai ter, então, recursos maiores em maior quantidade para tomar uma decisão X, né? Então, tanto o moleque de periferia como o moleque que está lá curtindo a festa, sabe, mais de elite, mais classe média, eles vão ter, então, ali um nível provavelmente bem diferente de conhecimento. E aí a gente vai indo um pouco além, não é só a questão de você ter acesso a um conhecimento, mas de ter a motivação de ir atrás do conhecimento. Porque acesso a conhecimento a gente tem. Todo mundo aqui e as pessoas da periferia também. Nem que não seja dentro de casa, mas tem esse acesso. Só que esse estímulo à busca do conhecimento, né, digamos que a curiosidade não é adubada do mesmo jeito, né? Então, isso vai morrendo. Então, a pessoa que não tem... eu diria hoje que não seria mais uma falta de acesso ao conhecimento, mas uma falta de estímulo a esse conhecimento. Então, as pessoas que estão inseridas mais nesse contexto de classe média, mais de elite, eles buscam isso com maior facilidade, né? Eles estão inseridos nesse meio onde é estimulado esse conhecimento, essa busca de se apropriar de certas questões. Na periferia não tem. Então, eu acho que quando a gente fala de redução de danos na periferia e fora da periferia, tipo, aqui a gente tem esse tipo de tecnologia. A gente tem páginas do Respire, que você pode mandar mensagem, perguntar alguma coisa. Você tem aplicativos em inglês, em português, em italiano, em que você quiser, que oferece esse tipo de conhecimento de que é cada droga, o que ela causa, qual o efeito para bater, qual é o efeito quanto tempo fica, quanto tempo demora, o que pode, o que não pode misturar. E lá não. Então, eu acho que o trabalho é muito mais um trabalho de resistir essa desinformação, chegar para essas pessoas, trazer algum tipo de insumo, de informação, e ir conversando e, assim como a gente faz com a elite, entender um pouco dessa subjetividade de uso de drogas, como isso está sendo feito, e, lógico, ir muito além da questão do uso de drogas. Porque a maior problemática de drogas não é o uso de drogas, é a relação que cada um estabelece com as drogas. Porque se a gente for focar só em drogas, a gente perde vista do sujeito, né? Então, eu acho que, nesse local, a maior riqueza é de estabelecer esses contatos, como faz mesmo no programa Braços Abertos, né? Não tem tecnologia desse tipo sendo utilizada lá, mas desse contato de ser humano para ser humano, entender e respeitar essa subjetividade e fazer o trabalho de redução de danos, que é um trabalho com o sujeito e não para o sujeito. Então, estimula justamente essa autonomia e essa apropriação dos conhecimentos e de como que ela está se relacionando com as pessoas, com as drogas e, enfim, com o ambiente, sim, né? Obrigado. Augusto, você comentou sobre a questão esse problema, parece, de mentalidade do Ministério Público, da lei, dos juízes.
a lei não coloca critérios objetivos. O ministro Barroso colocou em seu voto, se eu não me engano, que a pessoa podia ter 6 plantas fêmeas de maconha em casa. Bom, me parece um pouco quanto arbitrário. Seria esse critério, seria a falta de critério objetivo, seria o critério objetivo algo suficiente para a gente diminuir o que tem agora, ou é realmente uma mudança de mentalidade do Ministério Público e dos juízes que a gente precisa para mudar toda a questão desse encarceramento brasileiro, principalmente quando a gente está falando de drogas também? A gente teria que fazer uma redução de danos na lei. Eu prefiro... Eu não posso ficar na mão do Ministério Público e do juiz para decidir. Não, houve uma discussão na ONU que eu fiz parte com o ministro Gilmar Mendes. Em Brasília, ele convocou grupos. Foi bastante interessante, uma audiência pública sobre a questão de drogas, antes dele dar o voto para ele entender. Foi uma postura até bastante inovadora do ministro Gilmar Mendes e havia assim, vários representantes de vários países cujas legislações, em algum momento, instituíram um critério absolutamente objetivo para diferenciar o usuário do traficante. E foi curioso perceber que o efeito contrário que essa primeira regulamentação, do ponto de vista bem objetivo, trouxe nas legislações. Portugal, que é um exemplo super bem utilizado hoje em dia, teve um problema enorme no começo, porque eles colocaram uma quantidade muito pequena, então eles tiveram um índice de encarceramento gigantesco nos primeiros momentos da lei. Aí tiveram que repactuar e olhar direito, falando, não, gente, 5 gramas de maconha, eu não me lembro qual era exatamente a quantidade de cada droga, mas eles erraram na mão. Tá pouca droga demais, estão prendendo muita gente, vamos... E aí, e outros países que... Assim, a gente olhou, uma pessoa de Brasília, que agora me fugiu o nome, ela fez um estudo de absolutamente uns 20 países que tem esse critério. É bem diferente um país do outro. Eu não sei qual o critério... Esse critério do Barroso... 6 plantas fêmeas, não sei o que significa isso na prática. Tudo para cultivo, porque tem a questão do cultivo para uso próprio, mas e se a pessoa não está afim de virar jardineiro e quer comprar maconha para assim, né? Convenhamos, precisa ter um critério um pouco mais fácil. 6 plantas fêmeas, pô, né? Mas eu acho que o começo da minha resposta reflete o que eu penso. É uma redução de danos. Eu não estou completamente convencido de que o critério objetivo numérico é o único e é o que vai funcionar, mas eu não consigo pensar em outro no nosso sistema. Acho que nada pode, pensando em Ministério Público e Judiciário brasileiro, e até Defensoria Pública brasileira, e até Advocacia brasileira também, aqui não vou ficar só falando mal dos meus oponentes. O conservadorismo está em todos os lugares. Mas acho que não dá para deixar nesse subjetivismo. Você causa distorções e causa decisões injustas para os dois lados, inclusive. Né? Não vamos pensar só no usuário que é confundido com o traficante. O traficante é confundido com o usuário também. Tem que pensar no outro lado. Né? Então, a falta de critérios ela pode causar injustiças para os dois lados. Porque o sujeito vendendo 3 pinos de cocaína pode-se dizer um usuário, mas na verdade não é um usuário coisa nenhuma. Ele é de fato traficante de uma pequena quantidade de droga. Deveria ter até a lei prevê uma pena um pouco menor para o pequeno traficante, mas assim, a falta de critérios ela produz injustiça. E eu não consigo pensar hoje, em 2016, algo que não seja o critério numérico objetivo. Infelizmente, se me convencerem do contrário, estou totalmente disposto a mudar de opinião, mas não conheço nenhuma outra alternativa. Obrigado. Eu gostaria de abrir para perguntas agora. Luiz, quer começar? Seria bom também alguém no meio, assim, passando com o microfone depois. Eu tenho mais pergunta, mais um comentário em relação ao que o Augusto falou. Acho muito verdadeira a ideia de que assim, o conservadorismo está em todos os lugares. Eu também não acho que seja a definição de um critério objetivo seja a melhor saída. O Barroso chega a citar isso no voto dele, o que é muito problemático. E volta aquela mesma ideia da vaidade e do medo, porque no voto do Barroso, para quem já leu, ele chega a falar assim, eu acredito que o melhor dos mundos seria a legalização de todas as drogas, só que eu sei que a gente não está no cenário no qual isso possa acontecer. Nessa seara, acredito eu que seja 40 gramas uma quantidade boa, só que eu acho que o STF não vai apoiar
caso eu coloque 40 gramas no meu voto. Então eu estou colocando 25. Então, assim, não tem a menor lógica. Ele vai assim, eu acho que assim, esse cara aqui não gosta, 40 é muito, vou colocar 25 talvez. Então há esse jogo de barganha no voto dele que não faz muito sentido. No entanto, assim, o que ele faz no cenário político atual, perceber que assim, colocar um critério objetivo, por mais arbitrário que ele seja, reduz a discricionariedade. Então, reduz que o juiz possa ali, com 2 baseados, falar que o cara é um traficante. Pelo menos 25 gramas, o cara está com 24 gramas, ele não vai ser considerado traficante. Pelo menos auxilia nessa questão. O ponto que eu ia levantar em relação a isso é assim, esse medo que que faz com que o próprio Barroso faça esse jogo de barganha dentro do STF e faça com que todos os ministros tenham medo das repercussões que isso possa gerar, porque falta exatamente isso que está acontecendo aqui. Falta o debate público, falta a gente influir no debate. Falta a gente ouvir nosso pai falando que é maconheiro, vagabundo, e falar, não é bem assim. Então, eu acredito que a gente influir no debate, sendo jovem, ainda mais universitário, intelectual, a gente tem um impacto muito grande na sociedade. Ainda mais fazendo isso, a gente pode influir no debate público para que, inclusive, não seja necessário acontecer esse jogo de barganha lá em cima. Sabe? Então, eu acho que tem um poder de mudança na gente também. Bom, essa é a minha fala. Para a gente não sair daqui deprimido também, a gente melhorou um pouco. O TJ aqui de São Paulo, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que é um tribunal extremamente conservador, com raríssimas exceções, mas aí a maioria é um tribunal muito conservador. No começo dos anos 2000, final de 90, começo de 2000, o tribunal, se eu descobrir quem é essa pessoa, não sei o que eu vou fazer, achou um estudo, sei lá de aonde, que não devia ter estudo nenhum, que dizia quantos gramas de maconha se faz num baseado. E aí todos os desembargadores do TJ que não têm a menor noção, a verdade é essa, o sujeito não tem a menor noção do que é um baseado, ou qual é a quantidade para usar o traficante, usavam esse estudo. E era assim, um baseado 1,5 gramas, uma coisa assim. E aí todos os votos, para diferenciar, eles ficavam fazendo conta. Eu me lembro de acompanhar um monte de julgamento. Essa quantidade dá para 40 cigarros de maconha, porque eles não chamam baseado. Cigarros de maconha. Isso nunca pode ser um usuário. Quem fuma 40 cigarros de maconha? Aí o outro falava, não, mas eu fumo um maço de cigarro. Não, mas é diferente. Gente, era assim, de chorar. E isso eu não estou falando 1920. É quando eu comecei a estagiar na advocacia criminal, começo dos anos 2000. Eu cansava de assistir julgamento no TJ que eles ficavam discutindo durante muito tempo quantos baseados dá para fazer com aquela quantidade. Como se for, porque que critério é esse, cara? Então, assim, melhoramos. Só para a gente também não sair daqui tão perdido. Melhorou um pouco. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Ano passado teve um mestrado aqui na GV, do Felipe Gonçalves, que ele analisou a jurisprudência de uma quantidade absurda de casos sobre prisão de traficantes e de usuários, diferenciação, e ele chegou à conclusão de que não há um critério. Não se consegue determinar. Muito da sua fala, professor. Mas a minha pergunta é, como que isso pode ter chegado a um ponto tão grave assim? Porque eu até entendo que, em primeira instância, você não tem um critério porque a questão subjetiva, você tem que tratar com aquilo no dia a dia, mas é função, é princípio, é o próprio ordenamento do sistema brasileiro que você cria uma padronização, pelo menos em instâncias superiores. Como que as instâncias superiores, mesmo que façam uma coisa de maneira equivocada, criem um critério ruim, não criaram nada? Assim, como é que você pode chegar ao ponto de que o próprio tribunal, o TJ, que é um órgão de regulamentação e padronização, nem eles mesmos conseguem determinar o que é um usuário, o que não é, mesmo fazendo o controle de baseado ou de charuto ou de cigarro? Tem um professor chamado Thiago Bottino, da GV do Rio, que fez um estudo que eu acho que é um dos mais interessantes, tratando da questão do habeas corpus, né? Quando o STJ mudou um entendimento para cercear cada vez mais e tentar dificultar a admissão de habeas corpus nos tribunais, ele fez um estudo dizendo por que o número de habeas corpus explodiu tanto nesses tribunais, mostrando, na verdade, que o que acontecia
tentou se culpar a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública aqui de São Paulo é uma entidade relativamente nova, aí culpou-se a Defensoria está entrando com habeas corpus para qualquer caso, por isso que nós aqui, ministros do STJ, estamos com tanto habeas corpus para julgar. E esse estudo da GV disse não. Na verdade, o problema é o seguinte, é que os tribunais estaduais, não só de São Paulo como de outros estados, simplesmente se recusam a cumprir determinações das instâncias superiores. Então, a jurisprudência do STJ e do Supremo, se não são súmulas vinculantes, elas são simplesmente desrespeitadas. Eu julgo da minha forma. Enfim, e aí o TJ aqui de São Paulo chamou o Thiago, e mais acho que 2 professores da GV, para uma reunião no TJ aqui. Vamos ouvir a sua pesquisa. E ele foi lá e apresentou números, e são números assim assustadores. Você não tem como contestar a pesquisa, né? Chove habeas corpus em Brasília porque os tribunais não aplicam o que todo mundo aplica, menos vocês, tribunais. E quando, eu sei, porque eu participei dessa discussão, quando acabou essa reunião, os embargadores do TJ, entre eles, disseram não. Na verdade, a gente não tem que se adequar à jurisprudência do Supremo e do STJ, eles que têm que se adequar à nossa. Nós é que temos que mudar esse entendimento equivocado. Então, assim, respondendo a tua pergunta, não seguem nada. Não seguem. Assim, súmula vinculante, quando muito. Quantas reclamações a gente não tem que entrar no Supremo em razão de desrespeito de súmula? Então, nós temos um judiciário que não segue esse princípio de que uma decisão do Supremo ou uma decisão do STJ é uma decisão que não precisa ser vinculante obrigatoriamente, mas que tem alguma repercussão. Historicamente é isso. Mas acho que assim, nós temos aqui uma professora de constitucional para saber dizer mais do que Não, só queria fazer uma observação, que eu acho que essa questão do critério, a importância de se marcar mesmo objetivamente uma quantidade, é porque a subjetividade está muito na figura do sujeito. Então, por exemplo, você tem uma quantidade maior, mas o sujeito é rico, aí ele tem condições de, para consumo próprio, usar isso. Você tem, às vezes, uma quantidade pequena, mas é um office boy, aonde que ele arrumou dinheiro para conseguir isso? Então, na verdade, há um pressuposto de quem é pobre, só está com a droga porque é traficante, entendeu? Eu acho que essa subjetividade é muito perigosa mesmo. Por isso a importância de... Mas, Luciana, agora pensando em drogas como crack, como você coloca um critério objetivo que um sujeito pode ter não sei quantas pedras de crack no bolso? O Augusto falou que acha que é traficante, né? O sujeito de 10 pedras, ele não é. Vou te dizer que ele não é. Ele não é traficante, ele é totalmente dependente. É que ele não tem trabalho, ele não tem inclusão. Hoje, a dona Irma, ela pega e ela trabalha. Por dia, ganha R$15, ela compra o crack dela, ou a droga, ou seja o que for. Quando ele não tem proposta nenhuma de inclusão, ele precisa vender a droga para poder ter acesso a ela. Então, na verdade, ele só se utiliza deste meio para ter acesso à droga, o que, na minha concepção, faz dele um usuário, não um traficante. Por isso que eu digo que é importante você dar as opções. A pessoa vem se ela quiser, mas a dona Irma veio, trabalha todo dia e compra a droga dela. Se ela não trabalhasse, ela talvez vendesse droga para ter a droga dela. Carolina, eu queria saber, você como tem pergunta antes? Desculpa, eu não sabia. Eu adoro falar, vocês sabem disso. Oi, eu tenho uma pergunta. Augusto, a gente leu esses votos do Barroso e do Gilmar Mendes na aula de Teoria da Constituição. E uma pergunta foi feita para nós e aí eu faço para você. Você acha que é legítimo esse critério objetivo vir do Poder Judiciário ou teria que vir pelo Poder Legislativo? Boa pergunta, porque isso foi questionado. No dia do julgamento ali, vocês assistirem as sustentações orais, eu começo a minha sustentação falando justamente a necessidade de um começo da mudança vir do judiciário, porque o outro lado, os que defendem a criminalização, e assistam às sustentações orais desses, porque tem muito boas, tem umas assim realmente muito, muito boas de assistir. O começo da crítica era esse. O Supremo não pode fazer o que está fazendo. O Supremo está assumindo uma função legislativa que não é dele. Eu fui meio pego de surpresa por esse argumento. E aí eu tive que me virar nos 30 ali, dizendo que a iniciativa pode vir do Supremo, mas o que melhor seria realmente uma modificação legislativa. Então, hoje eu não estou sustentando, estou aqui falando para vocês, eu acho que uma modificação legislativa é mais segura do que uma decisão do Supremo.
Eu prefiro uma alteração na lei que coloque critérios objetivos do que uma jurisprudência do Supremo que pode ser aplicada como pode não ser aplicada. Posso só complementar aqui, porque esse assunto me interessa sobremaneira? O que você está falando é judicialização de política pública. Essa mesma questão que você está fazendo serve para a questão da união homoafetiva, serve para a questão do feto anencéfalo, serve para várias questões que o Supremo anda decidindo e judicializando as políticas públicas. Então, só para assim, contextualizar, eu acho que, para responder essa tua questão, a gente tem que responder uma série de questões de qual é o papel do Supremo Tribunal Federal em relação à construção das políticas públicas. Oi, bom dia, quer dizer, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. Vou falar de microfone, não. Precisa para gravar o microfone. Tenho duas perguntas opostas. Primeira é a questão jurídica. Uma pergunta para o Augusto especificamente, mas as palestrantes sintam-se à vontade. Defesa. Assim, primeiro ponto. Mudança de entendimento supremo de reduzir direito adquirido de 3 graus. Primeiro, segundo, terceiro. E o argumento do Barroso, centralmente, é que os tribunais superiores só são... O acesso é garantido para quem tem dinheiro. Esse é um argumento central dele. Segundo ponto. O que difere uma pessoa que tem dinheiro e consegue contratar um bom advogado de um cara que depende da defensoria pública? Porque eu e o Caio, a gente estava num evento do IBCCRIM e o tema que a gente assistiu especificamente era a democratização da justiça. E a fala, assim, a gente sentiu muito ímpeto, assim, muitas críticas à defensoria em si, mas que a defensoria está disposta, dentro da sua limitação de orçamento, etc. e tal, a construir digamos, um parâmetro de defesa adequado. A minha dúvida é, eles não têm, digamos, a qualidade necessária para conseguir arquitetar um argumento em defesa daqueles que precisam, ou é simplesmente o fato de eu tendo dinheiro, contrato um bom escritório de advocacia, pago o que for para pagar, e vou me livrar, vou responder liberdade, etc. e tal. E a segunda pergunta, especificamente para vocês duas, sobre política de redução de danos. Voltando na questão do debate, se efetivamente, é uma pergunta bem genuína mesmo, se efetivamente o resultado é tão positivo, desse, por exemplo, no caso do programa Braços Abertos, porque cargas d'água, para não dizer outro termo, os candidatos à prefeitura, inclusive a senhora Marta Suplicy, né, que virou a casaca de um jeito inimaginável. Mas, por que cargas d'água, a dificuldade de reconhecer é algo que você está garantindo a vida do indivíduo. É genuíno mesmo, eu não consigo entender. Obrigado. Tentar responder de uma forma simpática. Não, assim... Defensoria Pública do Estado de São Paulo é uma sobrevivente. Né? Primeiro, Defensoria Pública, até 2000 e pouco, nós não tínhamos Defensoria Pública. Né? O que nós tínhamos é um convênio entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Estado. Se você não tem dinheiro para contratar um advogado, a OAB lhe fornece um, e esse advogado vai ganhar ali, no máximo, R$2.000 para o processo. A qualidade de defesa técnica que nós tínhamos antes da existência da Defensoria era lastimável. Horrorosa. As pessoas, de fato, não eram defendidas porque os advogados eram de péssima qualidade do convênio da OAB. Óbvio, com exceções, aqui não vou generalizar, mas na maioria dos casos, muito ruim qualidade. Quando a Defensoria passou a existir, o primeiro concurso de defensores, a primeira geração de defensores foi uma geração absolutamente idealista. Caras que queriam mesmo a instituição da Defensoria Pública, entendendo a necessidade, do ponto de vista do Estado Democrático, direito de se ter uma Defensoria Pública forte. Então, nós temos um começo de uma Defensoria Pública aqui no Estado de São Paulo, digno assim, de aplausos, com os parquíssimos recursos, com pouca gente, com pouco apoio, conseguiam fazer um trabalho belíssimo de trazer um pouco de dignidade e, principalmente, democratizar o acesso à justiça. E, de fato, o STJ passou a ter um número gigantesco de habeas corpus, muito em razão do trabalho da Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo. Por quê? Porque o nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo se recusa Então, assim, você vê que tem uma jurisprudência do STJ e do Supremo boa para o seu cliente, você vai entrar com habeas corpus. Então, a Defensoria tem, sim, o seu papel absolutamente importante na democratização de justiça. Só que a Defensoria Pública ela vem, infelizmente, se tornando, como qualquer outro, um cargo público pouco
vinculado a qualquer tipo de idealismo, entendeu? É mais um concurso público que alguém presta. Então o cara termina a faculdade e presta MP, Polícia Federal, papiloscopista e Defensoria Pública e chefe do Senac, entendeu? Qualquer coisa que me dê uma estabilidade, um salário fixo, eu tô. Então a gente tem uma geração. Só para vocês terem uma ideia, a Defensoria Pública, a eleição do Defensor Geral foi agora, esse ano. As pautas eram equiparação salarial e porte de arma para defensor. Então, você vê, há uma mudança da Defensoria, infelizmente, vem mudando e vem se equiparando a mais uma carreira pública pouco vinculada a qualquer tipo de idealismo e de vocação, principalmente. Mas tem o seu papel absolutamente essencial de democratização da justiça. Mas é óbvio, eu não vou ser hipócrita, tem um advogado particular que vai, sim, usar todos os recursos possíveis para dar uma boa defesa para o cliente e ser defendido por um defensor, a chance de você ter um sucesso numa defesa criminal é muito maior que um escritório de advocacia. Mas a gente não tem que limitar por baixo, né? Na verdade, a gente tem que fazer com que todos tenham acesso à justiça. Não é como as propostas recentes do Ministério Público suprimindo direitos e garantias fundamentais e recursos, em tese, protelatórios, que a gente vai fazer uma justiça mais justa. Eu vou passar a bola para secretária. Não, eu prefiro que você responda. Eu acho que a questão dos candidatos, né? Acho que o candidato ele fala o que ele acha que a maioria das pessoas querem ouvir. Isto é do princípio do candidato, basicamente. E a verdade é que a imprensa destruiu e vem tentando destruir o Braços Abertos desde o início, há 2 anos e meio. Ela só não consegue porque, de fato, o programa é muito bom, né? Então, ela está numa luta, mas a Datafolha fez uma pesquisa, cerca de um mês atrás, saiu uma pesquisa do Datafolha, dizendo que 69% da população de São Paulo é favorável ao programa. Isso nos surpreendeu, apesar de que menos de 30% acham que ele é efetivo. Menos de 30% acham que é efetivo, mas 69%, de alguma forma, e especialmente entre a população mais jovem, entende que ele é um programa importante. Eu acho que ainda há uma resistência muito grande por falta de informação, pelo conservadorismo que apareceu na mesa aqui o tempo inteiro. Então, é mais confortável para o candidato, indiscutivelmente, ir contra, dizer eu vou acabar com o programa, eu vou fazer um muro lá e vou cercar, né? Tem uma proposta do muro, eu vou murar ali tudo, tal, e vai cercar todo mundo lá dentro, e aí fica todo mundo internado lá dentro, porque este discurso é o discurso mais palatável para boa parte da população. Então, eles fazem esse discurso. Eu até tenho dúvidas, vou dizer, mais que dúvidas, eu tenho esperança, viu, Carolina, que se o prefeito Fernando Haddad não se reeleger, que alguém que assuma possa ter um pouco de constrangimento ao se deparar com a realidade do programa em acabar com o programa. Eu tenho, pelo menos, essa esperança. Bom dia. Minha pergunta vai para a Carolina. Eu queria saber sobre um esclarecimento, na verdade. Quando a senhora falou sobre a diferença entre apologia e redução de danos, a apologia às drogas, a senhora falou uma frase em qual a finalidade do tratamento sempre no final será a abstinência. Eu queria um esclarecimento sobre essa frase, porque eu gostaria de saber se, na opinião da senhora, ou na sua experiência, poderia o uso consciente das drogas ser considerado, de fato, o objetivo final do tratamento, do ponto de vista prático, também ideológico, ou seria só a abstinência o objetivo final? Principalmente no que já foi discutido sobre a autonomia do usuário e etc. Não, legal você perguntar, que acho que ficou faltando esclarecer exatamente isso. A gente parte do pressuposto que todo uso de drogas traz risco, certo? Então, quando você fala assim, como que faz para não ter nenhum risco ou para não ter nenhum dano? Você para de usar, né? Ideologicamente, é isso que a gente busca, que a pessoa vá diminuindo todos os riscos, gerenciando os riscos e diminuindo os danos, a ponto que ela não precise mais. Só que isso, né, é uma utopia. Isso é uma fantasia, na verdade, que a pessoa vai usando droga na vida inteira, né? Seja lá a cervejinha no final de semana, o café, o cigarro. É meio que é hipócrita a gente pensar que o problema é só o crack ou o problema é só a cocaína, né? Porque a gente usa droga o tempo inteiro, a gente usa
várias drogas o tempo todo. Então, quando a gente fala que a abstinência é o foco, né, final, é um foco assim imaginário, na verdade, porque a gente sabe que muitas pessoas não podem e não querem chegar nessa abstinência. Então, falando especificamente do uso, por exemplo, de crack, então, que a gente está falando aí do braços abertos. Se a gente só colocar a abstinência como meta, a gente vai ter lá algumas pessoas que vão realmente conseguir ficar abstinentes, sim. Mas vai ter a grande maioria que não vai conseguir. E aí a gente vai deixar toda essa população que não consegue ou não quer ficar abstinente, a gente vai deixar ela ali, sem nenhum tipo de atendimento, sem nenhum tipo de respaldo, só vai pegar ali, não, o cara foi internado ali, está abstinente, que legal. Só vai trabalhar com esse? É muito fácil só trabalhar com esse. E essa é a proposta de muitas pessoas aí envolvidas na questão de drogas, principalmente na política, que fala assim, não, a gente tem que tratar o cara que quer ficar abstinente, porque esse aí vai ser recuperado. Né? Recuperado de quê? O que é essa recuperação? O que é a reabilitação? Quando a gente fala de reabilitação da droga, a gente pressupõe que o cara está desabilitado, né? Como assim? Então, é isso. Assim, a gente sempre fala para não haver distorções, como já aconteceram, aí, principalmente a imprensa adora falar isso, que é a redução de danos, então, a gente está falando para ele usar menos, então. Não é bem assim. Se o cara quiser, se ele, o usuário, o indivíduo, quiser parar, a gente vai ajudá-lo a parar. Mas se ele não quiser ou não puder parar, a gente vai ajudá-lo de outras formas. Deu para entender? Gabriel, quer... Você quer agora? Complementando. Tá. Não, complementando isso, eu estava querendo fazer já uma observação, juntando um pouco com o que a Luciana falou. Primeiro pontuando que, como você falou, né, não são a abstinência e a redução de danos, elas não são antagônicas. O que é antagônico é você exigir que o sujeito seja abstinente, porque aí vai contra os princípios da própria redução de danos, que é o trabalho com o sujeito sem imposição. Quebra um pouco com esse conceito paternalista, impositor e punitivo, né, de que o sujeito tem que ser o ideal imposto pela sociedade, que sociedade que seja, qualquer sociedade que seja, né? Então, e a gente vê também que quando você pega um sujeito, é lógico que você remove o sujeito daquele território de uso, ele vai ficar abstinente porque ele está fora do território de uso. E às vezes isso produz mais danos ainda para ele, porque você está tirando o sujeito à força daquele ambiente, você está tirando o consumo à força daquele sujeito, então ele não vai ter o mesmo processo de elaboração que, por exemplo, a pessoa que chegou a esse estado de querer o não uso por conta própria, ou às vezes aos poucos, se for o caso. Tem gente que não, que para de usar de uma hora para outra, é isso que ela quer, e é trabalhado isso então com o sujeito. E tem gente que não, que realmente precisa para um processo e usa droga para o resto da vida, mas que consegue, então, adotar outros meios de fazer uso dessa droga de uma forma um pouco mais saudável e menos danosa para a saúde. E aí, juntando um pouco com o que foi dito, né, que às vezes 10 pedras de crack é o quê? É usuário, é traficante, às vezes é usuário, às vezes é traficante. Eu tenho um entendimento parecido, que eu não entendo que o sujeito que adquira drogas e fragmente aquela porcentagem para cobrir o próprio custo seja um traficante, porque... todo mundo que está aqui dentro dessa sala tem condições de descer agora, ir num boteco em qualquer lugar e comprar uma cerveja, 2, uma garrafa, 5, 10, o que seja. A gente tem dinheiro para isso. Esses sujeitos que querem alterar a consciência estão numa situação de extrema vulnerabilidade, sem laços familiares, sem educação, sem uma perspectiva de vida como nós, eles também querem alterar a consciência. Talvez até mais por estar naquela situação. Porque não é difícil você ser um morador de rua, você estar numa situação dessas e passar pela vida de uma forma sóbria. A rua não é sóbria. Então, esse consumo é diferente do nosso. Mas tem que ser respeitado também e compreendido, né? E a problemática de drogas, ela é de um tempo para cá, e ela acompanha a própria política de drogas, né? A proibição. Desde um pouco antes que instauraram, né, a guerra às drogas nos Estados Unidos, o problema ele vem se acentuando cada vez mais.
Porque o ser humano ele usa drogas desde o ser humano ser humano. Existem animais que usam drogas, né? Os elefantes que comem a marula, os macacos que comem frutas fermentadas, golfinhos que mascam baiacu, passam para outros golfinhos como se fosse roda de fumo. Então, assim, animais usam drogas, seres humanos usam drogas. O problema é que a relação com as drogas, a relação contemporânea com as drogas vem mudando. E a forma como a gente lida com essa problemática vem mudando. Então, a gente entende que o enfrentamento direto para o uso de drogas, a demonização das drogas, e não se demoniza as drogas, se demoniza o sujeito que faz uso do uso de drogas, tem se acentuando. Né? Então, o problema que a gente vê hoje com o uso da maconha, da cocaína, das sintéticas que cada vez mais aparecem, novas drogas, né, por conta desse mercado ilegal, ele tem se acentuando muito mais por isso, né, pela forma que as pessoas lidam com isso, do que com das drogas em si. E aí, só para encerrar, dando um exemplo, né, às vezes a pessoa ela compra uma quantidade grande de drogas porque não quer ficar indo o tempo inteiro comprando drogas. Né? As pessoas que consomem maconha tem que ir o quê? Numa biqueira, ficar comprando maconha o tempo inteiro, vai comprar de paranga a paranga? Não, vai comprar uma cota, se tiver que redistribuir, vai redistribuir, mas vai comprar uma quantidade X. No Canadá, eles estão fazendo um trabalho na saúde pública. Na saúde pública do Canadá, eles têm um trabalho de uso assistido de heroína para sujeitos que fazem uso de heroína, para trocar seringa, evitar overdose e tudo mais. E tem um trabalho também de distribuição de álcool. Então, o sujeito ele chega lá e ele fala, eu consumo uma quantidade X de álcool por dia, eles servem... o centro serve o álcool para o sujeito de hora em hora, de acordo com a quantidade que ele falou. Então, serve de hora em hora uma dose de cerveja ou de vinho, ou, se eu não me engano, de destilado que eles têm a vodka. Então, o que você percebe? Que nesse sujeito, você imediatamente tira a fissura dele de ter que procurar dinheiro, fazer o corre para buscar dinheiro, para depois buscar a droga. Então, o sujeito, estando mais tranquilo nessa situação, eu não preciso mais de dinheiro para consumir o álcool está garantido, você percebe que não é toda hora que ele vai lá tomar, às vezes tá, sei lá, fazendo uma outra atividade, tá com alguma pessoa cuidando da saúde, já não tem aquele desespero, porque sabe que na hora seguinte vai ter a dose dele e não vai precisar pagar para isso. Então sobra dinheiro para outras atividades e sobra tempo e tranquilidade para esse sujeito explorar as outras possibilidades. Então eu acho que é uma forma bem diferente de ver que na nossa sociedade também talvez seja encarado como apologia ao uso de álcool, mas é isso, o sujeito ele vai consumir, ele quer consumir, e como que a gente vai encarar isso? A gente vai encarar isso de forma pragmática e tentar resolver isso com o sujeito, ou a gente vai continuar empurrando isso, se distanciando disso e, enfim, aumentando o problema? Lembrando aqui, só queria fazer um adendo, que o álcool, a abstinência de álcool mata. A abstinência de crack não mata. A abstinência de cocaína não mata. E que os danos causados sociais pelo álcool são infinitamente maiores do que tem pesquisas muitas sobre isso, só isso. A minha pergunta é um pouco mais para a Luciana e para a Carolina, baseada numa fala do Augusto, que essa questão se discute juridicamente, se fala muito de que é um dano a si mesmo, e dessa questão o direito não tutela o dano a si mesmo, etc. E um argumento, pelo menos leigo, que trazem contra isso mas quantas famílias já não foram destruídas? Porque meu primo morreu disso, minha tia ficou chorando. E eu quero essa questão dentro da política de redução de danos ou do próprio programa de braços abertos, como se lida com essa questão das famílias, das pessoas que estão em volta do usuário, mas que não estão necessariamente no mesmo mundo, ou seja, não estão lá, não moram na Cracolândia com ele, e como se lida com isso? É legal você trazer isso. Eu tenho uma experiência grande aí trabalhando em CAPS, álcool e drogas aqui em São Paulo, né? E isso a gente riu aqui, né? Que a família, o menino morreu. Era o que a gente mais ouvia dentro do serviço, né? E o que a gente faz na prática, eu posso trazer assim, não vou falar juridicamente nem nada, assim, né? É uma fala muito impactante quando a gente ouve isso, estando lá na linha de frente, tentando trabalhar com o usuário, pautada na redução de danos e tudo, e vem a mãe, por exemplo, no caso de um adolescente, aí vem a mãe e fala assim, meu filho vai morrer, porque o vizinho, porque não sei o quê, que morreu. É muito impactante, muito difícil lidar com isso. Só que o que a gente tenta fazer é um trabalho passo a passo, é um processo de desmistificação e também de apoio a essas famílias, porque a gente entende que essas famílias elas estão nesse sofrimento. O que a gente pode fazer é tentar apoiá-la e tentar fazer entender que o filho, que o marido, também é um sujeito de escolhas. Ele está fazendo certas escolhas, né?
É isso que a gente faz basicamente na prática. Mas realmente é uma fala impactante. Eu entendo que a população acaba entrando muito nisso, principalmente quando sai na mídia. A mãe que foi procurar a filha na Cracolândia e encontrou, né? Tem muito disso, é muito complicado lidar com isso mesmo. Mas na prática não tem muito o que fazer, não sei. Que a especialista em redução de danos aqui é a Carolina. Eu, na verdade, não sou. Eu tenho uma experiência muito pragmática com essa questão, né? Então, eu nem acho que a resposta da Carolina é a mais correta. Eu só acho que a gente entra numa questão aqui, como eu dei direito à vida hoje na PUC, de quanto que a gente é dono do nosso próprio corpo, né? Quanto a gente disponibiliza. Por exemplo, você vai criminalizar o suicídio? Não, a pessoa se mata, a mãe fica chorando e paciência. Quanto que você pode fazer as suas escolhas, né, sem a interferência da sociedade, quanto a sociedade, de fato, é dona das suas escolhas. Eu acho que a questão é bem ideológica. Obrigado. Tem mais alguma pergunta aqui desse lado? Não? Então, gostaria de agradecer o Augusto, a Carolina e a Luciana. Claro, claro. Eu preciso falar uma coisa, que assim, esse assunto é muito grande, mas eu queria dizer, só para deixar para reflexão, né, como aqui a gente está na área jurídica, eu escrevi um artigo há um tempo atrás sobre a possibilidade de criação de salas de uso seguro no Brasil, independente de legislação. Eu acho que isso é uma reflexão importante e que tem que entrar no nosso discurso de redução de danos, porque sem a criação de salas de uso seguro, eu acho impossível a gente lidar com as cenas de uso na rua, que é uma coisa que nos atormenta tanto. Então, a gente precisa começar a enfrentar essa questão. E, do ponto de vista jurídico constitucional, eu escrevi justamente que você está contrapondo direitos distintos e que são igualmente direitos fundamentais. Então, o direito à segurança, mas tem o direito à saúde. E, neste caso, o direito à saúde do usuário tem que prevalecer frente a qualquer outro direito. Então, me parece que, do ponto de vista... Até pegando a questão da judicialização das políticas públicas, eu acho que se essa questão chegasse ao Supremo Tribunal Federal, e eu tenho conversado até com alguns promotores mais progressistas de São Paulo, se essa questão chegasse ao Supremo Tribunal Federal, hoje o Supremo teria dificuldade de dizer que, por exemplo, o município de São Paulo não poderia fazer um atendimento seguro do uso de drogas, como você tem em alguns outros países. Só para deixar para reflexão. Bom, agora eu gostaria de agradecer Augusto, Carolina, Luciana, muito obrigado pela participação dos três. Eu acho que, em nome do Centro Acadêmico, eu agradeço. Também eu, como aluno da GV, eu acho esse debate muito importante, essencial para quem, estudantes de Direito, estudantes de Administração Pública, bom, todos os cursos. São debates sobre coisas que acontecem aqui do lado de fora, aqui na Bela Vista, aqui na Praça 14 Bis. Eu acho essencial que a gente tenha um espaço para poder discutir isso aqui. Então, novamente, eu agradeço a todos vocês. Então, eu gostaria de avisar que a gente teve um sorteio aqui, 3 alunos, através de um aplicativo, segundo o Lucas João, e 3 alunos ganharam o livro que foi doação do professor Luiz Fernando Guilherme do Vale Almeida, acho que é esse o nome dele. Os ganhadores depois podem buscar o livro com o Lucas João, Júlia Ferraz Pereira, Maria Carolina Gama e Fernanda Gil. Mas agora, no final, eu gostaria de agradecer, então, muito obrigado. Esse é o primeiro dia de Seju e volto até amanhã. Obrigado.